Então, meus queridos, como nós já falamos, nosso conteúdo de hoje será regras de acentuação, ¿vale? Então, em espanhol, nós também acentuamos algumas palavras, né? Na verdade, muitas palavras também, assim como na língua portuguesa. Só que um diferencial que marca bastante é porque na língua espanhola nós só temos um acento que é chamado de tilde, que é igualzinho ao nosso acento agudo, o acento agudo da língua portuguesa. Só que em espanhol, o tilde, ele não modifica o timbre das vogais. A gente já estudou que as vogais em espanhol, elas têm som fechado. Então, como que eu pronuncio a letra E? La E. Como que eu pronuncio a letra O? La O. Então, sempre com som fechado. Esse acento, ele não modifica o som da vogal, né? O fonema, certo? Ele serve apenas para marcar a sílaba tônica, que é aquela sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade em uma palavra, certo? Então, nós só temos esse acento na língua espanhola, tá? Nós não temos circunflexo, não temos crase. O acento que nós temos na língua espanhola é apenas tilde, vale? E aí, para a gente compreender onde colocar esse acento, como colocá-lo, a gente precisa compreender como que se dá a divisão silábica das palavras. Então, a primeira coisa para a gente compreender é saber quantas sílabas tem uma palavra, em primeiro lugar, né? Quantas sílabas tem a palavra, e depois identificar a sílaba tônica desta palavra. E aí eu costumo falar, é uma dicasinha que eu aprendi, que eu acho bem interessante, que para você saber qual é a sílaba tônica de uma determinada palavra, a gente imagina que aquela palavra seja uma pessoa que está do outro lado da rua, que está um pouco longe de você, e que você vai chamá-la em tom mais alto. Então, por exemplo, vamos imaginar que a palavra café seja uma pessoa que está do outro lado da rua. Então, você vai chamar café em espanhol, né? Então, a sílaba que eu pronunciei com mais intensidade foi fe. Então, aí eu já imagino e já deduzo que a sílaba tônica é fe. Então, é essa sílaba tônica que irá receber a acentuação do tilde em espanhol, certo? Então, aí nós já sabemos sobre a divisão silábica e sabemos que os acentos servem para marcar a sílaba tônica, certo? E nós temos, de acordo com a sílaba tônica, uma classificação dessas palavras. A classificação das palavras em português é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Isso vocês já estudaram muito, mas nós vamos relembrar agora. As palavras oxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na última sílaba. E isso a gente vindo do final da palavra para o início, ou seja, de trás para frente. Então, a última sílaba, ela é tônica. Por exemplo, a palavra café, que eu acabei de falar com vocês. Café. A sílaba tônica é a última, que é o fe. Então, ela irá receber um tilde, um acento, tá? Café. As paroxítonas, a gente tem a sílaba tônica na penúltima sílaba. Então, você vai vir voltando para o início da palavra, tá? Imagine em espanhol a palavra lápis. A palavra lápis. Nós temos a última sílaba, que é o pis, e a penúltima sílaba, que é o lá. Então, se a sílaba tônica é o lá, é esta sílaba que eu irei acentuar, vale? E nós temos em espanhol as esdrúxulas, que são as proparoxítonas, tá? As proparoxítonas, elas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica, certo? Então, eu já fiz última oxítona, penúltima paroxítona e a antepenúltima sílaba. Por exemplo, em espanhol, a palavra pájaro. Pájaro. Qual é a sílaba tônica? Vamos fazer o testezinho de chamar. Pájaro. A sílaba que eu pronunciei com mais intensidade foi pá. Então, ela é a sílaba tônica. Se ela é a sílaba tônica, ela irá receber a acentuação, certo? Então, em língua portuguesa são essas três. Mas, professor, e na língua espanhola? Agora nós vamos fazer essa relação com a língua espanhola, tá? Na língua espanhola, nós temos as palavras agudas.
As palavras agudas, anotem aí no livro de vocês ou no caderno, equivalem às nossas oxítonas. Então, as palavras agudas são as palavras que têm a última sílaba tônica, certo? Então, por exemplo, café, coração, sofá. Essas palavras, elas têm a última sílaba tônica, então elas são agudas. As palavras graves ou llanas, em espanhol, são as nossas paroxítonas, que têm a penúltima sílaba tônica, como lápis, árbol, álbum, certo? São palavras que têm a penúltima sílaba tônica, vale? Graves ou llanas. E aí nós temos as esdrúxulas. As esdrúxulas, elas equivalem às nossas proparoxítonas, que tem a antepenúltima sílaba tônica, com a palavra música, íntimo, certo? São as esdrúxulas. E também nós temos as sobresdrúxulas. As sobresdrúxulas, elas são acentuadas na quarta sílaba. Vejam, isso não existe em português, é em espanhol apenas. A gente acentua a quarta sílaba das formas verbais seguidas de pronome. Lembra que eu sempre digo a vocês que em espanhol nós não separamos os verbos dos pronomes quando eles vão ser conjugados, verbos pronominais. Em português, a gente separa por hífen. Diga-nos, a gente separa por hífen. Em espanhol, isso não acontece, essa separação não acontece, então fica digas-nos. Então, essa palavra, diga-nos-lo, ela é uma palavra sobresdrúxula. Nós vamos acentuar a quarta sílaba, tá? Préstamelo, préstamelo. Então, essa palavra, que é empreste-me, ela também não se separa o pronome do verbo. E aí, nós temos uma acentuação sobresdrúxulas, tá? E aí, nós vamos agora observar a tabela que aparece a vocês, que é a mesma tabela também que está no livro, que é bem simples e bem clara, tá? São as regras de acentuação agora, já que nós já entendemos qual é o acento, a divisão silábica, o que é sílaba tônica e como se classificam essas palavras de acordo com as sílabas tônicas, tá? Então, vamos lá. As agudas, nós vamos acentuar as palavras, certo? Que terminam em vogal, N ou S. Prestem atenção na palavra café. Café. Ela terminou em vogal, certo? E a sílaba tônica é a última, então eu vou acentuar a palavra café. Vale? A palavra coração termina em N, sílaba tônica é a última, então nós acentuamos, tá? Coração. Vale? As agudas. As graves ou llanas é o contrário. Aqui, nós só não vamos acentuar as palavras que terminam em vogal, N ou S. Todas as demais nós iremos acentuar. Por exemplo, a palavra lápis. Em português, ela termina em S. Mas em espanhol, lápis termina com a letra Z, certo? Então, aqui, ela será acentuada, porque ela nem termina em vogal, nem termina em N e nem em S, vale? A palavra árbol, que é árvore em espanhol, ela termina em L. Então, ela também entra nessa regra, ela será acentuada. A palavra álbum termina em M. Então, ela será acentuada, porque ela não se encaixa na regra, tá? Que diz que a gente só não acentua vogal, N ou S. Então, se a palavra é grave ou llana e termina em qualquer uma outra consoante, que não seja N ou S ou vogal, ela receberá um acento, certo? Compreendido? E vamos para as esdrúxulas e sobresdrúxulas, que é simples a regra. Todas as palavras se acentuam. Então, as esdrúxulas e sobresdrúxulas sempre terão acento. Que são qual? São as palavras que têm a sílaba tônica antepenúltima ou a quarta sílaba tônica nos verbos pronominais, né? Como eu falei o exemplo para vocês agora há pouco. Essas 3 regras que nós falamos agora são as regras gerais, certo?
as regras gerais. E aí nós vamos para um pouco das exceções, né? Na verdade, são regras mais ligadas à parte fora dessas que a gente já falou, certo? Então, vocês podem me acompanhar no livro de vocês, na página 41, tá? Lá também tem. Então, o primeiro item aí são advérbios terminados em mente. Conserva o acento de vocábulo de origem. O que quer dizer isso? Os advérbios que terminarem em mente, nós vamos permanecer com o acento da palavra de origem. Por exemplo, a palavra dificilmente, que é uma palavra derivada, acrescenta-se o mente, a palavra difícil em espanhol. Então, ela vai continuar com o acento de origem, a gente não modifica. A palavra facilmente, que vem da palavra fácil, ela também recebe acento lá no Fá. Então, ela vai continuar com seu acento de origem, tá? Então, todos os advérbios que terminam em mente, vale? Vamos para o 2. Monossílabos em general no llevan acento. Monossílabos são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Então, em espanhol, essas palavras elas não vão ser acentuadas. Por exemplo, a palavra Juan, sol, elas não vão receber acento, tá? Não acento tilde. Mais tarde a gente vai compreender melhor como que acontece essa acentuação de monossílabos, tá? Então, o certo é que eles não recebem acento em general, quer dizer, em geral, tá? 3. Hiatos levam acento para marcar a sílaba tônica. E aí, quem são os hiatos? Nós sabemos que nós temos palavras que têm, né, duas vogais juntas, dois vocales. Só que a gente sabe que nós temos as vogais débiles e fuertes em espanhol. Então, muitas vezes vai aparecer uma vogal fuerte e uma débil, que é o que nós chamamos de ditongo. Nesse caso, elas não vão se separar, vão permanecer na mesma sílaba. Mas há casos que nós temos duas vogais que são fuertes juntas na mesma sílaba. Então, nesse caso, nós vamos separá-las. Na separação silábica, nós vamos ter um hiato. E aí, esse hiato ele vai receber acento. Um exemplo é a palavra dia. Dia, desacentuado porque é um hiato, certo? 4. Palavras compostas prevalece a tônica de la última. Então, nós temos uma palavra composta, certo? Que é quando eu reúno duas palavras e formo uma única. Nesse caso, nós temos o acento na última palavra. Vejam bem o exemplo do livro de vocês. 27º. 27º. Nós temos 27º, que é uma palavra composta, tá? 20º é acentuado, 7º também. Só que eu vou deixar apenas um acento, porque uma palavra ela só pode ter uma sílaba tônica, tá? Que vai ficar na última palavra. Essa regra aqui é bem importante, certo? Vai ficar na última palavra. Compreendido? Então, no geral, as regras de acentuação do espanhol, elas não são difíceis. São regras simples, até porque nós só temos um acento, que é o tilde, vale? Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte, certo?